Aqui. Então vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, Deus de graça, misericórdia, Deus Todo-Poderoso, o nosso Pai Celestial, aquele que nos ouve, que cuida de nós, que nos ama e nos ama com amor tão grande, que tu enviaste o teu Filho amado, Jesus, para nos salvar dos nossos pecados. Ele veio a este mundo, morreu, derramou seu sangue precioso e nos salva, e nos perdoa, e nos dá a vida eterna. Senhor, muito obrigado por isso. Nós estamos aqui para adorar o teu nome, para dar graças ao Senhor. Graças por podermos aqui, mesmo dessa forma diferente, podermos aqui estar para adorar o Senhor, dar graças ao teu nome, louvar o Senhor por tudo, Deus. Que o Senhor continue a abençoar todos nós, que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor abençoe a tua igreja e esteja conosco em todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos ler o Salmo 133. Salmo 133, cântico de romagem de Davi. Diz assim a palavra de Deus: Ó, como é bom e agradável viver unidos os irmãos, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Povo de Deus reunido para louvar a Deus, para servir ao Senhor, e Deus abençoa o seu povo grandemente. O Senhor é bom. Louvado seja Deus por isso. Nós vamos cantar o hino número 3. Hino número 3, quem tiver aí com seu inário. Eterno Pai, teu povo congregado, humilde entoa teu louvor aqui. Para o culto reservado, com esperança olhamos para ti. Deus Santo e ó grande Deus tomamos, com fé singela e reverente amor, e com atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber, e sendo por ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer. Seus encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados na plenitude do teu vasto amor. Ensina aos teus Espírito divino, dissipa as trevas destes corações, e com a luz do teu celeste ensino, venha aclarar as tuas instruções. Aviva em nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória eleva aos santos anjos de prazer. Amém. Amém. Vamos orar mais uma vez. Antes,
Eu vou estar lendo o texto do livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. 2 Crônicas 7, 14, que diz assim: Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. Amém. O povo de Deus deve se humilhar, orar, buscar a Deus, se converter dos seus maus caminhos, e a promessa é que Deus ouve dos céus, perdoa os pecados e sara a terra, né? Esse é o momento que a gente vai estar intercedendo, né? Pela igreja, pelas nossas vidas, pelo Brasil, né? Pelo mundo afora e tanta gente sofrendo. Vamos estar orando a oração de intercessão, clamando a graça de Deus, perdão, misericórdia de Deus. Vamos orar então. Senhor Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus perdoador. Senhor, nós acabamos de ler aqui a tua promessa de que se o teu povo que se chama pelo teu nome se humilhar, orar, te buscar e se converter dos seus maus caminhos, o Senhor ouviria dos céus, perdoaria os pecados e sararia a terra. E nós estamos aqui, Senhor, para nos humilhar diante de Ti. Reconhecemos que somos pequenos diante da Tua grandeza, da Tua glória, da Tua majestade. Tu és o Rei do Universo, Tu és o Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, aquele que tem autoridade sobre todas as coisas, tudo está nas Tuas mãos. Tu és grande, Senhor, e nós somos pequenos, e nós somos dependentes do Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor, precisamos de graça, misericórdia, perdão, precisamos da Tua proteção, do Teu sustento, da provisão do Senhor, Pai, e pedimos que o Senhor nos conceda todas essas coisas, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor perdoe os pecados dessa igreja, de cada um de nós, dos irmãos que não estão aqui, e que o Senhor tenha misericórdia desse país também, Senhor, e do mundo afora, tanto sofrimento, tanta coisa difícil acontecendo, e precisamos de Ti, Senhor. Tenha misericórdia do Teu povo, tenha misericórdia da Tua igreja, tenha misericórdia dos povos, das nações, ó Deus, e abençoa para que as pessoas se arrependam de seus pecados, se convertam a Ti, recebam perdão, salvação e vida em Cristo Jesus. Abençoa a Tua igreja para que proclame a Tua mensagem pelo mundo afora e que as pessoas possam conhecer o Senhor, o Salvador Jesus Cristo, e se voltar para Ti, ó Deus, e ter esse encontro pessoal contigo, Salvador, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Que o Senhor abençoe, ó Deus, essa região aqui, Arniqueira, Brasília, o Brasil, Senhor. Que o Senhor abençoe as autoridades desse país. Que o Senhor dê sabedoria, graça, ó Deus. Que o Senhor tenha misericórdia também das pessoas que estão nos hospitais. Tanta gente doente, ó Deus, tantas pessoas morrendo. Pedimos a Tua misericórdia, a Tua graça sobre os médicos, enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os vigilantes, as pessoas que estão trabalhando nessas áreas todas, ó Deus. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Que o Senhor abençoe, Senhor. E também toque os corações para que as pessoas reconheçam o quanto precisam de Ti e busquem o Senhor e recebam do Senhor graça, misericórdia, perdão e salvação, Pai. Guarda nossas vidas, Senhor, proteja todos nós, livra-nos desse vírus, que o Senhor guarde a cada um de nós, que o Senhor proteja a Tua igreja, que o Senhor esteja abençoando também os missionários, e não deixe, ó Deus, faltar nada a eles, nem o sustento, nem o amparo, nem a força. Que o Espírito do Senhor os fortaleça, os guarde, os livre de todo mal, Senhor. Abençoa a Tua igreja aqui, ó Deus, para que também seja fiel e seja zelosa no cuidado com os Teus servos, Senhor. Ajuda todos nós, precisamos da Tua graça. Abençoa, Senhor, as famílias da Tua igreja, o Teu povo. Nesse mês de maio, nós temos
uma atenção especial, ó Deus, com as famílias, e pedimos que o Senhor esteja restaurando as famílias, convertendo o coração daqueles que não se converteram ainda, fortalecendo a fé dos teus servos, abençoando para que aqueles que estão caminhando no teu caminho conheçam mais a Ti, aprendam mais da Tua palavra, que haja paz nas casas, nos lares, que o Senhor esteja abençoando os relacionamentos dos maridos com as mulheres, com os filhos com os pais, com os irmãos, com os parentes, ó Deus. Abençoa as famílias, ó Deus, do Teu povo, da Tua igreja, e dê paz, e traz harmonia, Senhor, e traz alegria, Senhor, e livra de todo mal, Senhor. Também abençoa, Senhor, para que o culto doméstico aconteça, para que a leitura bíblica seja zelosa, para que a vida de oração pessoal aconteça na vida de cada um, Senhor. Abençoa todos nós, precisamos de Ti. Sem Ti nós não somos nada, Senhor. Tenha misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados e nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Vamos cantar, a gente vai cantar o hino 62. Hino 62, que é um hino de gratidão. A gente ora a Deus, clama por sua graça, por sua misericórdia, mas a gente também já agradece, né? A Bíblia fala para apresentar os nossos pedidos pela oração e pela súplica, mas a fazer isso com ações de graças. E o hino 62 é um hino de ações de graças. Então vamos cantar esse hino. Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver, a correção paterna quando falho, provando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede dura e o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti,
cantar mais um hino, o hino 32, Deus fiel. Senhor Deus, nosso Pai, Tu és fiel sempre, Tu és o mesmo eternamente, Tu nunca mudas, ó Deus, Tu és santo, justo, Tu és perfeito. Ao Senhor a honra, a glória, os louvores, as ações de graças. Graças te damos, ó Deus, porque mesmo sendo tão excelso, tão grandioso, tão glorioso, Tu olhas para nós, que somos tão pequenos, e derramas sobre nós Tua graça, Tua misericórdia, Teu amor. Tu ouves as nossas orações, Tu perdoas os nossos pecados, Tu nos enches de alegria com a Tua presença. O Teu Espírito habita em nós e nos dirige e nos conduz nesse mundo. O Senhor está sempre presente conosco e por isso nós podemos confiar, desfrutar de paz, alegria, desfrutar do Teu grande amor, desfrutar da segurança que
em Cristo, ó Deus, de vida, de paz, da salvação. E ainda que nesse mundo haja tantas lutas, tantos problemas, tantas doenças, tantas mortes, tantas angústias, tribulações, o Senhor está conosco, o Senhor é nosso amparo, o Senhor nos conduz até chegar à pátria celestial e o Senhor sempre nos abençoará, Pai. Glórias ao teu nome. Graças porque um dia tu enviaste o teu Filho amado, o Senhor Jesus, que pagou o preço para nós desfrutarmos dessa comunhão tão maravilhosa contigo. Que o Senhor seja louvado e glorificado e que o teu povo seja fortalecido. E que no meio dessas dificuldades todas, ó Senhor, que o Senhor ajude a tua igreja a ser fiel, a andar nos teus caminhos, a levar a mensagem do Senhor para outros, para que outros se arrependam de seus pecados, creiam em Jesus e sejam salvos. Que o Senhor tenha misericórdia, Deus, e abençoe todos nós. E nesse momento que vamos estar lendo a tua palavra e meditando nela, que o Espírito Santo fale a cada um de nós e que a tua palavra transforme, fortaleça e vivifique as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então vamos abrir nossa Bíblia aí e acompanha a leitura de Mateus, capítulo 15, versículo 21. Mateus capítulo 15, versículo 21. Diz assim a palavra de Deus. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Amém. Acho que todo mundo aqui conhece o missionário Ronaldo Lindório, né? Pastor da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana do Brasil, missionário, servo de Deus. Ele passou um tempo na África e quando ele passou um tempo lá na África, ele plantou 14 igrejas em Gana em 5 anos. Só que no começo do ministério dele, a mãe dele conta uma história muito interessante. A mãe dele chama-se Dona Elza Lindório. Inclusive, todos eles estão lutando contra o coronavírus, né? A família deles estão com esse vírus e a gente deve até lembrar de orar por eles. Ela conta a história seguinte, que quando o Ronaldo Lindório era recém-formado, foi ordenado pastor, era professor do seminário, ele foi fazer um trabalho lá no Peru, trabalho de evangelização lá. E lá ele evangelizando muita gente, pregando o evangelho. No culto, aí foi ter o culto, né? E no culto, ele, na hora que chegou a hora da pregação, ele abriu a Bíblia, Salmo 23, e começou a ler, e já chegava pessoas dentro da igreja e levava ele, né? Era um grupo terrorista chamado Sendeiro Luminoso.
E ele já tinha ouvido falar a respeito desse grupo terrorista. E ele ouviu o seguinte: olha, quando alguém é capturado por eles, não volta mais, porque eles matam. E levou ele e alguns irmãos da igreja. E aí levaram, botaram, acho, numa caminhonete, né? E saíram, se eu não me engano, encapuzados, para não saber para onde estão indo. E ele lembrando dessa história, né? O pessoal disse que quando leva, mata. E aí ele morrendo de medo. Só que ele, crente, ele estava lembrando das próprias aulas que ele mesmo dava no seminário. E lembrando dos crentes do passado, dos mártires, que quando eram capturados por causa da sua fé em Jesus e eram levados para a morte, eles iam com alegria, eles iam cantando louvores, eles confiavam em Deus, eles estavam sabendo, se eu estou morrendo por causa de Cristo, bem-aventurado eu sou, porque fizeram isso com os profetas, fizeram isso com Jesus, fizeram isso com os apóstolos. Bem-aventurados somos nós quando por causa de Cristo e do Evangelho somos presos. Só que ele estava morrendo de medo e ele orava no coração dele, né? Senhor, se for para mim morrer, não me deixa morrer como um covarde, medroso, não. Bota, eu quero sentir a paz do Senhor. Estou lembrando dessas histórias todos dos mártires, para mim ter, e eu estou totalmente diferente deles. E pedir a Deus, né? E pedir também a Deus que se Deus tirasse ele dali e protegesse ele, ele ia levar essa mensagem para o mundo todo, para onde ele pudesse. E aí ele foi e ele disse que ele sentiu uma paz no coração, e aí sim ele sentiu que ele podia morrer. Agora sim eu posso morrer, porque Deus está guardando meu coração, me deu uma paz, tranquilidade. E aí quando ele estava para ser morto, ele e outras pessoas, aparece um carro, um pai de um dos participantes, de um dos membros desse grupo chamado Sendeiro Luminoso. E quando aparece lá, ele vai lá, pega o Ronaldo Lindório e o pessoal começa a tirar e levar, e ele consegue tirar o Ronaldo Lindório de lá. Era o pai de um dos integrantes que o Ronaldo Lindório havia evangelizado antes. E aí o pai soube dessa história, foi lá e tirou o Ronaldo Lindório. E aí aconteceu que mataram os outros que foram levados junto com ele, mas não mataram o Ronaldo Lindório. Só que a mãe do Ronaldo Lindório, dona Elza Lindório, ela conta que nessa mesma hora, ela estava na sua casa e isso à noite, ela despertou do sono e ela sentiu uma angústia no coração e uma tristeza e algo incomodando ela, sem saber o que era, e ela começa a orar. E começa a orar pedindo a Deus para guardar os seus filhos, para guardar o Ronaldo Lindório, para proteger ele, para livrar ele do mal. E ela não conseguia dormir durante muito tempo, até que lá pela madrugada, lá amanhecendo o dia, ela sentiu uma paz no coração e aí ela dormiu. E aí a gente vai pegar as duas histórias, né? Ronaldo Lindório lá sofrendo lá quase para morrer e a mãe dele orando, intercedendo por ele. Há alguns mistérios, né, que a gente sabe, a mãe parece que sente coisas, né, que estão acontecendo com os filhos, os pais, sabe, um amigo, algum, que difícil de explicar, né? Mas olha só o grande livramento que o servo de Deus, Ronaldo Lindório, teve, e a mãe dele estava orando por ele, intercedendo por ele, clamando a Deus por ele. E Deus abençoou, e Deus livrou o Ronaldo Lindório, e aí o Ronaldo Lindório cumpriu o que ele prometeu, né, de ele levar essa mensagem para onde ele levar. E aí depois que ele passou por toda essa situação, ele escreveu um livro, se eu não me engano, o primeiro livro dele. Missões, o desafio continua. Deus me livrou e a obra missionária vai continuar cumprindo o propósito de Deus. A mãe dele intercedeu por ele. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê o trabalho de intercessão de várias mães por seus filhos. E a gente, não só mães, né, mas pais também orando por filhos. A gente pode lembrar, por exemplo, Jairo, que orava, foi atrás de Jesus, clamando o Senhor Jesus para que viesse socorrer a sua filhinha de 12 anos que estava para morrer. A gente pode lembrar, por exemplo, de Jó, que intercedia pelos seus filhos, Isaac, que intercedia por sua esposa, né, porque ela era estéril, não podia dar filhos, e Deus abençoou. Jesus, que viu a aflição da viúva de Naim e socorreu ela e ressuscitou o filho dela. Deus
criou a família, Deus tem planos para a família e Deus tem prazer em abençoar a família. E aí que está o nosso dever de interceder pelas nossas casas, pelas nossas famílias, das mães intercederem pelos seus filhos, dos pais intercederem pelas mães, pelos filhos, pelos irmãos. O dever de intercedermos por nossa família. Nós estamos no mês de maio, o mês de maio é o mês que a gente lembra mais, né, dá mais ênfase na questão da família. E esse é o assunto de hoje. A gente vai meditar sobre isso, sobre o nosso dever de interceder pelas nossas famílias. Porque aqui está o texto que nós acabamos de ler aqui, Mateus capítulo 15, um texto que fala de alguém que intercedeu pela sua família, né? Essa mulher, que nem fala o nome dela, aqui só diz que havia ali uma mulher cananeia. Jesus estava fora do território de Israel, ele estava andando pelos lados de Tiro e Sidom, o Líbano, hoje, né? Se pegar pelo mapa, é mais ou menos ali pelo Líbano. E essa mulher soube que Jesus estava lá e ela vai atrás de Jesus e clama, e clama, e clama até Jesus abençoar a família dela, abençoar a filha dela e restaurar. Esse é o texto que fala sobre uma mãe que intercede por sua filha, por sua família. E como eles foram abençoados, tanto a sua filha quanto a sua mãe. E é sobre isso que nós vamos tratar, né? Sobre o nosso dever de interceder pelas famílias. Você tem a obrigação e o dever de interceder pelos seus filhos, pela sua família, pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus irmãos, pelos seus pais. É nosso dever interceder. Então o tema de hoje é esse: interceda por sua família. E esse texto aqui nos ensina coisas muito preciosas. A primeira coisa é que nós devemos interceder pelas nossas famílias e colocar os nossos pedidos diante de Deus. Olha só o que a mulher fala, versículo 21 e 22. Partindo de Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Você tem o dever de colocar os pedidos, né, os motivos de oração diante de Deus pela oração. Aqui está a mulher que ouve falar que Jesus está vai atrás de Jesus, e ela pede: Jesus, né, filho de Davi, Senhor, filho de Davi. Filho de Davi é uma expressão que lembra, né, as promessas que Deus fez a Davi, que Deus enviaria um rei, Davi, e que esse rei ia reinar para sempre. E essa mulher está entendendo, ele é o filho de Davi, ele é esse que foi prometido. E ela pede: tem compaixão de mim. E aí apresenta o seu pedido: minha filha está horrivelmente endemoniada. Ela tinha um problema muito sério. A filha dela estava endemoniada, né? E quando a gente vê a história dessa menina, né? Uma pessoa endemoniada, imagina o que o demônio não faz com a pessoa, né? O tanto que estraga a família, o tanto que traz sofrimento, o que ele puder fazer de mal, né? E essa mãe estava sofrendo com isso e ela coloca o seu pedido de oração, o seu pedido diante de Deus, né? O seu desejo: Senhor, minha filha está horrivelmente endemoniada. Senhor, tenha misericórdia da minha filha. É o pedido dela, né? Ela apresenta o seu pedido, ela pede ao Senhor para libertar a sua filha, né? E é assim que a gente deve fazer: Senhor, minha família, Senhor, o problema é esse, e apresentar os nossos pedidos diante de Deus, de colocarmos, pedir a Deus paz dentro de casa. Se está precisando, se tem um filho, né, com problemas também, colocar diante de Deus. A história do Ronaldo Lindório, a mãe dele clamou, virou a madrugada orando ali, clamando, e Deus ouviu. E essa história aqui está falando de uma mulher que também está colocando o pedido dela: Senhor, a minha filha está horrivelmente endemoniada. E aí está o chamado para você colocar a sua família diante de Deus, seu pedido, seu pai, sua mãe, seu filho, seu irmão. Nós precisamos crer, confiar em Deus e saber que Ele ouve os nossos pedidos, pedido de oração. Deus ouve. Não sei se vocês já ouviram falar da história de Susana Wesley. Ela é a mãe de 19 filhos, dois muito conhecidos.
o Charles Wesley e o John Wesley, dois servos de Deus que foram a época de grande avivamento, e Deus usou a vida desses dois. Ela era a 24ª filho, né, o filho da mãe dela também, né? A mãe dela teve 24 filhos e ela teve 19, né? Uma época muito de muitos filhos, né? E interessante que mesmo com 19 filhos, a história conta, né, sobre ela, que ela orava por todos os seus filhos e ela ensinava eles a orar. E ela procurava, ela tinha vários compromissos assim com a sua família, de que um deles, que quando a criança chegasse a 5 anos, ela ia começar a ensinar a ler, para ler a Bíblia. E quando falava de orar pelos seus filhos, ela reservava 1 hora por dia na sua noite para orar, né? E apresentava também ali os seus filhos. Levantava de madrugada e tinha 1 hora de oração durante a madrugada para orar pelos seus filhos. Ao ponto de que quando John Wesley, já 20 anos depois que saiu de casa, ele reconhecendo a influência que a sua mãe teve, as orações que sua mãe fazia, e como Deus ouviu essas orações, ele fala: em muitas coisas a senhora tem intercedido por mim e tem prevalecido. Ele reconheceu isso, né? E aí a gente vê, olha, o que uma mãe de oração pode fazer, né? Os efeitos de uma pessoa que está orando muito pela sua vida, pela sua família, né? De Deus ouvir, de Deus abençoar, de Deus fazer grandes coisas. E aí está o chamado para você orar pela sua família, porque Deus ouve, Deus é bom, Deus é cheio de misericórdia. O chamado de nós intercedermos, de colocarmos cada pedido em oração diante de Deus, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Olha a aflição dessa mulher. Ela tinha uma filha endemoniada. Coisa terrível, né? Mas Deus teve misericórdia. Ela apresentou o seu pedido, ela orou a Deus e Deus ouviu. E o chamado é para nós também colocarmos diante de Deus a nossa família. Você tem feito isso? Tem colocado com paciência, colocado os pedidos, colocar diante de Deus: Senhor, o problema é esse, a dificuldade é essa. Porque a Bíblia manda fazer isso, para nós não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas apresentarmos diante de Deus as nossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E o Deus de toda a paz, e a paz que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente. Então, uma das coisas que a gente deve fazer é colocar os nossos pedidos diante de Deus. Mas o texto também continua e ele diz para nós, ele ensina para nós que as nossas intercessões devem ser perseverantes. Olha só a história dessa mulher, tanto que é interessante. Ela apresentou o seu pedido diante de Deus, diante de Jesus ali. Só que Jesus, versículo 23, Jesus não respondeu palavra nenhuma. Ela: Senhor, tenha misericórdia de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus aparentemente desprezou, aparentemente. E aí até os discípulos falam: Senhor, manda ela embora, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha só que todo o comportamento de Jesus aparentemente era de alguém que não ia atender ela. Jesus não respondeu palavra nenhuma. Quando os discípulos veio falar para ela: manda embora, Senhor. Aí Jesus dá uma palavra bem dura: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela não é da casa de Israel. Não é da casa de Israel, fisicamente falando, né? Biologicamente falando. Aí vem a mulher, versículo 25. Ela, porém, veio, adorou Jesus, dizendo: Senhor, socorre-me. Aí vem a outra palavra dura de Jesus. Então ele respondeu, aparentemente, né? É bom sempre frisar isso. Aparentemente, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Ela não parou de clamar ao Senhor Jesus em momento nenhum.
Jesus não respondeu, ela continuou clamando. Jesus fala para os seus discípulos, olha, eu não fui enviado senão à casa de Israel, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela continua clamando. Ela se aproxima de Jesus, adora Jesus. Jesus fala, não é bom pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos, em outras palavras. Não é bom tirar de Israel aqui e jogar para outros povos, que a ideia era essa. Foi uma palavra aparentemente muito dura, né? Mas mesmo assim ela está dizendo, seu, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem das mesas do seu Senhor. Em outras palavras, essa mesa é tão farta que até os cachorrinhos comem-se fartos e são abençoados. Em outras palavras, eu me rebaixo, eu me humilho aqui, como se eu fosse esse cachorrinho, que eu também quero ser abençoado. E aí Jesus diz, ó mulher, grande é a tua fé, grande é a tua fé, seja feito, faça-se contigo como queres. E ela foi abençoada. Ela foi uma mulher que perseverou. Ela não deixou de clamar ao Senhor, mesmo quando não tinha resposta. Ela não deixou de ir atrás do Senhor Jesus, mesmo quando aparentemente parecia que Jesus não ia abençoá-la. Ela ouviu as palavras duras, o comportamento aparentemente frio de Jesus, né? Mas ela continuou clamando, continuou confiando e ela foi abençoada. Quando Jesus diz não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, a gente entende isso eu entendo isso como um teste da fé dela. Vamos ver se essa mulher tem fé mesmo. E ela perseverou. E assim para nós, nós devemos continuar clamando por Deus, continuar intercedendo por nossas famílias, continuar intercedendo pela conversão dos nossos que não se converteram ainda, mesmo quando aparentemente tudo parece dizer o contrário. Quando você olha para o Senhor, não está acontecendo nada, continuar orando, parece que Deus não está ouvindo, ou parece que deu as costas. Mas o que a Bíblia mostra é que muitas vezes Deus não responde imediatamente do jeito que a gente quer, e a gente vê isso em vários textos bíblicos, né? Mas Ele tem o tempo certo de cada coisa, e mesmo assim o chamado para nós é perseverar, para nós continuarmos clamando, sabe? Para você continuar orando, intercedendo pela sua família, pelo seu marido, pela sua esposa, pelos filhos, pelos irmãos, por aqueles que ainda não se converteram, né? Essa história aqui um pouco lembra também o que aconteceu com uma mulher chamada Mônica. Ela, muito temente a Deus, naquela época havia muito dos casamentos prometidos, né? Ela acabou casando com uma pessoa que não era crente, chamado, se eu não me engano o nome, Patrício. Teve 3 filhos, e o mais velho, chamado Agostinho. Tanto o pai dele, quanto esse filho mais velho, Agostinho, eles levavam a vida dissoluta e atribulada. Agostinho era uma pessoa muito inteligente, e aí ele começou a estudar várias coisas e foi para longe da fé cristã, algumas até heresias bem destruidoras, seguindo ensinamentos alguns ensinamentos errados que havia naquela época. E a mãe dele, Mônica, que temia Deus, ao ver todo esse comportamento, ela se entristecia muito e se angustiava e sentia amargura na sua alma. E ela orava dia e noite, clamando a Deus por seu marido, pelo seu filho. E ela aí, o seu sofrimento era grande. E aí, um certo dia, ela vai conversar com um bispo chamado Atanásio. E aí, ela pedindo para ele conversa com meu filho, vai lá falar com ele, tentar explicar, tirar essas ideias da cabeça dele. E o Atanásio falou, olha, ele vai, se ele estiver lendo isso e continuar estudando essas coisas, ele vai ver por ele mesmo tanto que essas coisas são contrárias, tanto que isso é errado, ele mesmo vai descobrir isso. E aí a mãe dele, não, mas vai lá, insistia. Aí até que Atanásio fala o seguinte para Mônica, vá em paz, pois é impossível que possa perecer um filho de tantas lágrimas. Mais à frente, tanto Agostinho quanto o marido dela se converte e foram batizados.
E ela, embora tivesse enfrentado muitas ultrajes e sofrimentos, mas finalmente ela pôde se alegrar com a conversão do seu esposo e do seu filho e vê-los batizados. E depois, quando ela está para morrer, ela falava: olha, uma das coisas que me motivava muito a viver era orar, era a sua conversão. Ela falava para seu filho, né, Agostinho. E Agostinho se tornou de um dos doutores da igreja, de alguém que foi um dos servos de Deus para influenciar e muito a igreja e ser uma grande bênção. Tanto é que até no meio católico, né, só que os católicos eles falam Agostinho como um santo e idolatram, né, vamos para a idolatria, né. Mas ele foi um servo de Deus que influenciou tanto a igreja e abençoou tanto, e aí a gente vai ver o que estava por trás disso, né? Uma mãe que orava noite e dia pelo seu filho e que, mesmo vendo o seu filho indo para o caminho cada vez parecia pior, não deixou de orar, não deixou de interceder, não deixou de clamar a Deus, de suplicar, de chorar, de colocar diante de Deus as suas lágrimas, e no final a gente vê a conversão de seu filho. E aí que está que o que aconteceu com essa mulher aqui, a mulher cananeia, é muito parecido, né? Porque aqui está uma mulher que não deixou de clamar a Deus, mesmo aparentemente, tudo está ao contrário. Ela vai atrás de Jesus, imagine você ir atrás de uma pessoa, ele te desprezar. Aí você vai falar de novo, só palavra difícil. E aí chega, consegue falar com ele, com Jesus, Jesus fala: olha, não é bom pegar o pão dos filhos e lançar para os cachorros. Alguém poderia dizer o seguinte: eu desisto, não vou mais, não quero saber mais de Jesus, acabou minha esperança. Ela não. Ela continua orando, dizendo: Senhor, é verdade, mas os cachorrinhos também comem. Em outras palavras, eu sou como um cachorrinho, mas o cachorrinho também come das migalhas. E Jesus diz: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E ela recebeu essa grande bênção, né? Será que a gente tem desistido de orar? Você tem continuado a orar pela sua família? Pela conversão dos seus parentes, por aqueles que estão desviados, por aqueles que estão afastados, por aqueles que aparentemente, sabe, não quer nada com Deus, que estão... E a gente... Como é que está a nossa perseverança, hein? Porque o chamado é para perseverar até o fim. Jesus nunca diz: ó, para de orar, pois. Existe disso, pelo contrário. Toda vez que aparecer alguém para mandar você parar de orar por uma coisa que Deus está mandando você orar, você deve não ouvir, né? Não ouça esse tipo de conselho, porque a palavra é persevere. Jesus ensinou a parábola do dever de orar sempre, né? De perseverar em oração. E esse é um chamado para nós. Os tempos são muito difíceis. E às vezes, pelo fato de, às vezes, as coisas piorarem, parece que não está dando nada certo, muitos desistem de orar. Mas o chamado é perseverar em oração, perseverar intercedendo. A mulher Ciro Fenícia, a mulher da Cananeia, ela orou, perseverou e Deus abençoou. Mônica, né, esse exemplo, orava e Deus abençoou. E também, se você orar, perseverar, tenha certeza também que Deus, Ele ouve orações, Ele atende e Ele faz grandes coisas. Então persevere, não deixe de orar, de interceder por sua família, por mais difícil que pareça ser, porque para Deus não tem nada difícil, né? Basta uma palavra e tudo acontece. Então, o texto também nos ensina sobre perseverança. Mas, continuando o texto, a gente vê que a gente deve interceder por nossas famílias, apresentar os nossos pedidos, perseverarmos em seguirmos, em orarmos, em intercedermos. Mas o texto mostra para nós que nós também devemos adorar a Deus na intercessão. Olha só o que acontece nessa passagem aqui. Essa mulher vai atrás de Jesus, clamando, clamando, clamando. Jesus aparentemente não dá atenção. Mas aí o versículo 25 fala que ela vem, e ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ela se prostra diante de Jesus para adorá-lo. Ela se prostrou diante do Senhor Jesus
para reconhecendo que Jesus é o Senhor, que Ele tem todo o poder, que Ele pode todas as coisas, reconhecendo que Jesus é cheio de misericórdia, pedindo socorro, socorre-me. Olha só que na oração a gente nunca pode esquecer disso, que nós devemos ali adorar o Senhor, reconhecer o seu poder, a sua grandeza, a sua glória. Ele é o Todo-Poderoso. Ele pode todas as coisas. A gente está, por exemplo, nessa pandemia, a gente sabe o seguinte: o nosso Deus é tão grande, tão poderoso, que se Ele quiser, com uma palavra, todas as pessoas doentes ficam curadas imediatamente. Que essa pandemia imediatamente acaba, na hora que Ele quiser. A gente sabe que Ele tem os seus planos, os seus propósitos, e usa até dessas coisas para alertar as pessoas, para que as pessoas se arrependam dos seus pecados e se voltem para Ele. Então Deus tem planos e propósitos, mas Ele é o Todo-Poderoso. E ao apresentarmos as nossas orações, os nossos pedidos, ao perseverarmos em oração, nós sempre devemos adorar a Deus, reconhecer a sua grandeza, a sua glória. Então, lembrado quando Jesus estava na beira da morte, lá no Getsemane, ele vai orar a Deus. Ele diz: Senhor, tudo é possível para ti. Ele reconhece, antes de qualquer coisa, que Deus podia fazer qualquer coisa. Tudo é possível para ti. O Senhor pode, se quiser, até fazer tudo, até suscitar filhos das pedras, né? Até fazer cair o maná do céu, os rios se tornarem sangue, abrir o mar vermelho, ressuscitar mortos. Deus pode tudo. E Jesus, quando vai apresentar sua oração, o seu pedido, ao pedir ao Pai para que passe o cálice dele, contudo não seja feita a sua vontade, sim a do Pai, ele reconhece: tudo é possível para ti. Quando a gente vê, por exemplo, Ana, que intercede, né? Ela pede a Deus um filho, até pelo que não tem, ainda não tinha. A gente vê ela adorando a Deus, logo a seguir também, né? No capítulo 2, adorando a Deus, reconhecendo a grandeza de Deus, a sua glória, dizendo que Deus é santo, que Deus é bom, né? Reconhecendo a sua bondade nesse mundo. Temos feito isso. Quando você vai orar a Deus, as suas orações, você adora a Deus. Senhor, tu podes, tu és o Todo-Poderoso, tu és o Senhor do universo. Eu me prostro diante de ti. Eu sei que o Senhor está acima de tudo e o teu reino, o teu trono é sobre todas as coisas. Será que não está faltando um pouco de adoração nas nossas orações? De nós, né? Reconhecermos ao Senhor e adorarmos pela sua grandeza, a sua glória, o seu poder. Aí está um ponto importante, né? Confessar o poder de Deus, a sua glória, a sua capacidade de controlar e dominar todas as coisas. Esses dias aí estava vendo um pastor rebatendo um outro, né? Porque eu nem vi o que ele falou, mas o que o pastor chamado Renato Vargens, ele estava combatendo um pastor que dizia que Deus não tem o controle de todas as coisas. E aí eu até vou ver depois para achar essa pregação aí, porque até para a gente saber quem é, o que falou de fato, né, conferir. Mas uma pessoa que não crê que Deus tem o controle de todas as coisas, como é que pode, por exemplo, se prostrar diante de Deus e adorá-lo? Dizer o seguinte: Senhor, o Senhor pode, sabe, se ele está dizendo que Deus não tem o controle de tudo. E, infelizmente, muitas pessoas têm fabricado um Deus que é limitado, que é fraco, e não é o Deus da Bíblia. Mas por isso que está uma coisa importante das nossas orações, de apresentarmos as nossas orações, a perseverança, mas adorá-lo. Senhor, tudo podes. Senhor, tu és cheio de misericórdia. Senhor, tu és cheio de bondade, por isso que eu estou aqui, porque o Senhor é bom e o Senhor ouve. Então aqui está um ponto importante quando a gente aprende sobre oração, de nós intercedermos, clamarmos por nossas famílias, mas na nossa oração adorarmos a Deus, na nossa oração reconhecermos
a sua grandeza, a sua glória, a sua majestade, o seu poder, a sua bondade, a sua misericórdia, o seu grande amor, e confessarmos isso diante dele, isso fortalece a nossa fé. Chega diante de Deus e Senhor, tu podes todas as coisas. Eu estou aqui porque eu sei que o Senhor é tão bom que houve um miserável pecador igual eu. Por isso é que nós devemos adorar a Deus e clamar nas nossas intercessões. Se você não tem feito isso, procure colocar nas suas orações adoração. Nas suas orações, reconhecer o seu poder, a sua glória, a majestade, a glória, o poder de Deus. Isso deve estar presente nas nossas orações. E se você tem feito, continue a fazer e adore muito a Deus. Orar não é só pedir. Orar envolve os louvores, as ações de graças, adoração, reconhecer a grandeza de Deus, né? E por fim, para nós concluirmos aqui, nós já vimos aqui que nós devemos interceder e colocar os nossos pedidos diante de Deus, pedido da nossa família. Devemos interceder e perseverar na intercessão, não desistir, não parar, continuar. Devemos interceder e adorar a Deus nas nossas intercessões. E por fim, devemos interceder com certeza de fé. Olha só a história aqui. A Bíblia fala que Jesus disse para aquela mulher: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Jesus viu aquela mulher e viu que ela era uma mulher de grande fé. E aí a gente, como é que como é que pode ser aferido a fé de uma pessoa, hein? Para saber se a fé dela é pouco ou é muito, né? Tem vários instrumentos para medir várias coisas, né? Para medir se o tanto de ar que tem dentro de um pneu de um carro, para medir a estatura, né? Tem uma régua, fita, para medir o percentual de gordura, os paquímetros, tantos instrumentos, para medir as plaquetas do sangue, né? Você tem uns aparelhos, mas como é que faz para medir a fé, hein? Para saber se a fé é grande ou pouco, grande ou pequena, grande ou pequena, né? Se é muita ou pouca. Jesus está falando: ó mulher, grande é a tua fé. Você está orando, intercedendo, clamando com fé. E aí a resposta é: faça-se contigo como queres. A fé, ela é vista nas nossas ações. Por que Jesus está vendo que a fé dela é grande? Porque ela não para de clamar. Ela reconhece que Jesus é o filho de Davi, pedindo compaixão. Porque ela adora a Deus, porque ela persevera. E ela não deixa Jesus escapar sem sair. Senhor, enquanto o Senhor não me abençoar, eu não vou deixar de orar. Lembra muito a história de Jacó, né? O anjo, aquela história, Jacó brigando com o anjo, né? Segurando o anjo e tal. E o anjo fala: deixa eu ir embora, que já está clareando o dia. E Jacó: não vou te deixar enquanto não me abençoares. E segurava o anjo fere o nervo do quadril, né? Jacó fica manca e solta ele. Mas aí, antes disso, né? Jacó foi abençoado. Deus mudou o nome de Jacó. Passou a ser Israel, né? Porque lutaste com os homens e como príncipe lutar com os homens e com Deus e prevalecer. Deus abençoou Jacó. E aqui está a mulher que não largou de clamar, de orar, enquanto Jesus não a abençoou. E nisso a gente vê a grande fé dela, de ela perseverar até o fim, de ela clamar a Deus, de ela confiar em Deus, mesmo ouvindo respostas que aparentemente eram duras, mas na verdade eram um teste de fé. E assim deve ser comigo e com você, né? Conosco, de nós termos tanta certeza de que Deus ouve a oração e abençoa, que você não vai deixar de orar nunca, que você vai continuar orando mesmo que aparentemente não esteja acontecendo nada. Deus nos chama para confiar nele com tanta certeza de que ele é bom, de que ele é misericordioso e que a sua vontade prevalece, que a sua vontade é boa, que nós vamos orar sempre. Então, a gente deve orar com essa convicção, com essa certeza de que Deus ouve e que ele é bom. Deus, ele é o mesmo, ele é cheio de misericórdia, ele atendeu essa mulher. E olha os muitíssimos exemplos na Bíblia. É interessante ver algumas pessoas que por exemplo,
Lá em Mateus capítulo 8, Jesus ele fala uma expressão parecida, porque ele diz a respeito de um centurião, Mateus 8, versículo 10, quando um centurião pede o socorro de Jesus por causa de um criado que estava doente. No versículo 10, o criado, versículo 6 diz: Senhor, meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus disse: eu vou lá curar. Eu irei curá-lo. Aí o versículo 8, o centurião responde: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas manda uma palavra e meu rapaz será curado. Só uma palavra do Senhor ele cura, porque eu também sou homem. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, ele vai, e a outro: vem, ele vem, e o meu servo faz isto, ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Esse homem é um homem de fé. O que Jesus está vendo aqui para dizer que esse homem tem uma fé muito grande, né? A certeza de que Jesus, com uma palavra, podia curar o filho dele. E de se humilhar para dizer o seguinte: eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Ele sabe que Jesus é santo, glorioso, poderoso e que ele é um pecador. É interessante que há uma semelhança com essa história da mulher cananeia, porque a mulher, ela reconhece como se fosse um cachorrinho. Ela se humilha diante de Deus. Olha só como se humilhar diante de Deus. Isso também tem a ver com fé, porque você está reconhecendo que Jesus é tão grande, tão glorioso, tão poderoso, que você diante dele não é nada. E aí você se humilha. Então fé e se humilhar diante de Deus tem muito a ver. E Deus vê essas coisas. E quando nós confiamos nele e nos humilhamos diante dele e perseveramos em oração, isso é prova de fé. E Jesus disse: olha, faça-se contigo como queres, seja feito conforme a tua fé. Já pensou se Deus dissesse a mesma coisa hoje? Ó, do jeito que você crê, seja feito como tu queres, ou de acordo com a tua fé. Será que aconteceria, né? Com certeza, se você crê, né? E aí que está o chamado para nós crermos, né? De nós termos fé, porque, em certo sentido, todo crente tem fé. Todo crente tem fé, mas alguns há que confiam mais, que perseveram mais, que porque tem mais fé no Senhor, eles oram muito mais. Esses tempos aí tenho visto alguns exemplos de um livro chamado Heróis da Fé, de vários crentes do passado. E aí o interessante é que todos eles eram homens de oração, né? Pessoas que Deus usou na história. Aí a gente vê Lutero, o Charles Wesley, o John Wesley, a Susana, a mãe deles, né? Todos eles. E uma coisa muito comum de todas essas pessoas que foram usadas por Deus no passado, e que está no livro lá chamado Herói da Fé, é de que todos eles oravam muito a Deus. E entrava madrugada dentro, e se levantavam à noite para orar, e clamavam a Deus. Por que eles faziam isso, né? Porque eles tinham fé. Eles sabiam que Deus ouvia. Se você vê a história, por exemplo, do George Miller, né, que é um exemplo assim, de um homem de oração, ele orava a Deus por tudo. Sabe por que ele fazia isso? Porque ele tinha certeza de que Deus ouvia. E por isso é que ele apresentava os seus pedidos e orava incessantemente. E aí a gente vê as histórias dos muitos orfanatos que foram plantados, de muitas vidas que foram salvas, muitas pessoas foram abençoadas, porque havia alguém que orava tanto. Isso é prova de fé. Quanto mais você crer no Senhor, quanto maior for a sua fé, mais você vai orar. E aí está o ponto seguinte: olha, nós podemos crescer na fé. Grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E imediatamente, e desde aquele momento, sua filha ficou sã. Que você seja uma pessoa de fé e que cresça na fé. E que isso se reflita, né, se mostre na sua vida de oração.
Somos chamados para interceder diante de Deus pelas nossas famílias. E somos chamados para interceder com fé. Que Deus nos abençoe, né? Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a minha, todos nós, né? Mas que a gente seja pessoa assim que, aprendendo com esse texto, de interceder, de se colocar na brecha, de orarmos pela nossa família, de apresentarmos diante de Deus os pedidos dela, de perseverarmos nessa intercessão, de adorarmos a Deus na intercessão e de interceder na certeza de que Deus ouve e de que Deus é bom e de que Ele faz grandes coisas. Ainda que aparentemente não aconteceu nada, saiba que Deus ouve, Ele não prometeu ouvir. Ele diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abri-se-lhe-á. Que Deus abençoe, que você ore e interceda pela sua família, tenha certeza, Deus é bom e Ele abençoa. Amém? Senhor Deus, nosso Pai, estamos aqui porque o Senhor é bom, porque o Senhor enviou Jesus para nos salvar, e o Senhor nos deu a graça de crer no Senhor Jesus e de poder chamá-lo nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Deus, nosso Pai. Bendito sejas tu, Senhor. Graças te damos por teu grande amor por nós, graças te damos porque o Senhor ouve as nossas orações, graças te damos porque temos visto que o Senhor ouve as orações de todo aquele que busca o Senhor com coração verdadeiro, na certeza de fé. O Senhor é muito bom, o Senhor faz grandes maravilhas. E o Senhor que criou a família também tem uma atenção e um cuidado especial com as famílias, Senhor. Por isso nós queremos interceder pelas nossas famílias e pedir a graça do Senhor sobre nós, sobre nossas casas, pedir ao Senhor que converta o coração daqueles que não se converteram, pedir ao Senhor que dê paz em cada lar, que o Senhor dê saúde, que o Senhor livre desse vírus, que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, para que haja crescimento na fé, no entendimento, na obediência. Abençoa, Senhor, para que as nossas famílias adorem o Senhor em espírito e em verdade. Abençoa, Senhor, e esteja cuidando da família de cada um de nós. Tenha misericórdia dos filhos que estão afastados. Tenha misericórdia e restaura. Tenha misericórdia daqueles que não se converteram e os convertam a Ti, Senhor. Tenha misericórdia, Deus, de todas as famílias. Não deixa faltar o sustento. Abençoa para que haja alegria no coração, haja um bom relacionamento. Abençoa, Senhor, para que haja fidelidade dos casais. Abençoa, Senhor, todos nós. Peço que perdoe os nossos pecados, a falta de fé, as dúvidas do coração. Tenha misericórdia de cada um de nós. Ajuda nesses dias tão difíceis a sermos fiéis ao Senhor, a perseverarmos nos teus caminhos. Ajuda, ó Deus, aqueles que estão nos seus empregos a continuarem trabalhando. Esteja abençoando aqueles que perderam o emprego, ó Deus, que o Senhor não deixe faltar nada. Que o Senhor abençoe a igreja, ó Deus, para que socorra os necessitados, pregue o Evangelho, viva a Tua palavra, anuncia ao mundo que Jesus é o Senhor e dá-nos graça de vermos pessoas se convertendo e sendo salvas. Tu és bom, Tuas misericórdias duram para sempre. Louvado seja o Senhor. Graças por esse momento, ó Deus, de estarmos aqui reunidos para adorar o Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe, ó Deus, para que mais pessoas possam estar conosco. E pedimos que o Senhor esteja abençoando esse país para que essa epidemia seja curada, Deus, para que haja cura, Senhor. Tenha misericórdia desse país, tenha misericórdia do presidente, ministro, governadores, as autoridades. Tenha misericórdia para que sejam sábias, para que falem palavras melhores, Deus, para que haja com sabedoria, Senhor, e combata essa doença, Deus, e saibam agir para que o número de mortes diminua, Senhor. Tenha misericórdia, Deus, pelo mundo afora tem morrido tanta gente aqui também, pedimos Tua graça, Tua misericórdia, Pai. Abençoa a Tua igreja, abençoa os missionários pelo mundo afora e cuida deles, Senhor. Abençoa, Senhor, todos nós. Tu és o Deus Todo-Poderoso.
Tu tens o controle de todas as coisas. Nos céus estabeleceu o Senhor o teu trono, e o teu trono domina sobre tudo e sobre todos. Tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Todo-Poderoso. E nós te louvamos e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam com todos os que creem em Jesus Cristo, agora e sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos.